Muito bem, estamos de volta com mais um Papo da Orla. Eu sou o professor doutor João Oliveira, ao meu lado a professora doutora Beatriz da Câmara. O nosso papo descontraído aqui pela Orla de Copacabana, evitando pisar nos pombos que se alimentam aqui ao nosso lado. Então, professora, tudo bem? Tudo bem, olá a todos, olá João Oliveira. Lembrando que esse papo acontece de uma forma descontraída, a gente caminhando aqui na nossa caminhada matinal pela Orla de Copacabana e ao fundo você ouve os barulhos dos carros, alguma música de fundo, pessoas conversando, porque é o plano de fundo aqui. Algum pagodeiro matutino, né? Porque essa hora da manhã o cara tocar pagode é porque ele não dormiu, ele tá virado. Mas isso é possível de acontecer. O barulho que você está ouvindo de fundo, então, é o barulho natural aqui do nosso cenário aqui em Copacabana. Qual vai ser o assunto de hoje? O poder do silêncio. Eu estava pensando nesse tema, que a gente, antes de começar a gravar, a gente coloca o tema, né? Sabe que tem uma estrutura, não é uma seita, é uma sociedade gnóstica que tem alguns preceitos sobre a lei do silêncio. Tem alguns protocolos. E eu soube disso há muito tempo atrás, há uns 30 anos atrás, alguém me explicou sobre isso. Se você tem um plano, se você está muito feliz, ou se você está muito triste, você não deve falar sobre isso. Você não deve expor o seu estado emocional, a não ser que seja com um profissional terapeuta, seu médico, seu psicólogo, seu psiquiatra. Mas por quê? Porque a outra pessoa que vai te ouvir, ela não está naquele estado. Talvez jamais tenha passado por algo similar. Ou se tiver passado, foi a experiência dela. Então a pergunta é, como ela pode contribuir para auxiliar você a sair desse estado? Talvez não possa. Pior ainda, ela vai multiplicar isso no dia a dia dela. Talvez por falta de assunto, a novela não está muito boa. Aí conta para os amigos, tem fulano está passando por um problema assim, assim. Isso multiplica uma expectativa em torno da pessoa. E coisas boas também, né? Se você quer alcançar um projeto, se você está com um projeto maravilhoso, o melhor é ficar quieto, silenciar. Sim. Porque as pessoas elas podem sair falando umas para as outras e gerar um sentimento de inveja, mas não uma inveja negativa, uma inveja daquela de, poxa, eu também queria ter isso, também queria ter esse sucesso, também queria alcançar esse resultado. Só que como a pessoa não sabe como, ela fica com aquela inconsistência dentro dela. Por que fulano e não eu? Não é por maldade, é pelo desejo. Não é uma coisa ruim, né? Mas é algo que é um desejo, mesmo sendo um desejo bom, pode se transformar numa energia de querer o que a outra pessoa tem. Pois é, então você usou um termo aí, energia. Essa coisa, fala assim, pô, energia, isso não existe. Isso é uma coisa paranormal. Pior que existe. Existe o campo magnético, já está provado. A física quântica já explica isso há muito tempo. A gente emana um campo magnético. Esse campo magnético, acredite você, carrega o nosso afeto. Dá para você ver isso no Telemin, por exemplo. Você mantém a mesma distância da mão para a antena que capta o campo magnético. E o seu ato de pensar, mudando a emoção interna, muda o tom da vibração do campo magnético. Mas também tem um feromônio que você exala. Algumas experiências já foram feitas assim. Uma sala de pessoas tranquilas, todas monitoradas, todas com oxímetro, ressonância galvânica, cadência cardíaca sendo monitorada, tudo monitorado. Uma pessoa entra em estado alterado, nervosa, agitada, mas as pessoas nem olham para ela, estão olhando para o outro lado. O simples fato dela entrar na sala já muda a frequência cardíaca das pessoas, já muda a taxa de oxigenação, já muda a ressonância galvânica, sem que a pessoa tenha dito uma única palavra. Como isso acontece, ainda não está totalmente esclarecido pela ciência. É a chamada contaminação psíquica, que pode se dar pelo feromônio, pode se dar pelo campo magnético, não se sabe ao certo, mas o que acontece. Então, professora Beatriz, quando você fala com alguém de alguma coisa sua, bacana, um projeto seu, e a outra pessoa, mesmo de forma inocente, sente inveja, isso muda o campo dela, isso te contamina. Aí é a famosa egrégore, a palavra é terrível, egrégore, difícil até de falar, egrégore, que é usada
pelo mundo espiritualista, mas é usado também na psicologia a respeito de com quem você anda. Diga-me com quem andas que eu te direi quem é. E o inconsciente, Jung explicava isso muito bem no inconsciente coletivo, né? Sim. Daquilo que você projeta. Tanto é que a gente já fez vários experimentos de sonhos compartilhados. Sim. E como é que uma pessoa dormindo pode compartilhar um sonho com uma outra pessoa? Sim. Né? O Jung dizia que se você pegar uma multidão, umas 50, 100 pessoas, e pegar os sonhos de todas elas, você consegue compor uma única história. Você consegue, com trechos de sonhos, montar uma história bonita, inclusive, de uma mitologia. Então isso para dizer a respeito do poder do silêncio. Que quando você tem algo que é só seu e que você está numa fase de crescimento, silencia. E aí uma coisa que muitas vezes é duro da gente aprender, principalmente quando você é criado numa família onde as pessoas compartilham as falas, compartilham os eventos bons e ruins, muitas vezes é preciso silenciar também eventos negativos. Por quê? Vamos lá. Tudo que você foca se expande. Sim. Concorda? Nos dois sentidos. Nos dois sentidos, positivo e negativo. Se acontecer um evento traumático, por exemplo, um roubo, um furto, que alguém abriu sua bolsa e pegou alguma coisa no ambiente de trabalho, por exemplo, e você ficou muito chateado com aquilo. Você pode até comentar com alguém que você tenha confiança, por exemplo, mas quanto mais você repete aquilo, mais aquela emoção vai vir à tona. Cada vez que você repete aquele assunto, aquela emoção vem à tona. Sim. E você nunca consegue sair daquele estado emocional. A interna se amplifica e liga internamente uma retroalimentação da própria emoção. Exatamente. Então, você tem que saber o momento de parar de falar daquele assunto, de silenciar, isso é muito importante. Sim. Então, muitas vezes, se recomponha, faça alguma coisa para que você possa ficar bem diante de um determinado evento, principalmente se for um evento negativo. Converse com a pessoa certa, porque se você quiser conversar com alguém, escolha muito bem com quem você vai conversar. Que tem que ser uma pessoa que vai te ajudar e não uma pessoa que vai te colocar para baixo. Ou profissional que você... de preferência. Alguém que vai realmente ouvir, vai contribuir para a sua melhora. E esqueça aquele assunto. Foco em outra coisa, porque quanto mais você ficar focando em algo que foi negativo, mais o seu sentimento vai ficar mergulhado naquilo que foi negativo. Então é preciso saber o momento também de silenciar. Voltando ao tema do contágio psíquico, eu poderia indicar duas literaturas interessantes para quem tem vontade de saber mais sobre isso. Eu indicaria o Dean Radin, com o livro Mentes Interligadas, acho que é de 2011, se não falha a minha memória. E eu indicaria o livro do Rupert Sheldrake, A Sensação de Estar Sendo Observado. São dois livros, um é psicólogo norte-americano, Dean Radin, e o outro é biólogo britânico, o Rupert Sheldrake. Um fala do campo morfogenético, que é uma energia que está em volta dos seres vivos e de tribos, de culturas, de personagens contemporâneos, sabe? Tem um ditado na Índia, que é interessantíssimo, diz o seguinte: não pense no seu inimigo, pois a partir do momento em que você pensar nele, ele se lembrará de você. Isso é interessante e ele pode estar a quilômetros de distância, né? Sim. Porque tem um ditado aqui também, que se você olha para o inferno olha de volta para você. Isso porque quando você fica focando, tudo aquilo que você foca, além de se expandir, você conecta o seu pensamento, a sua energia com o pensamento daquela pessoa. É por isso que se proíbe. Por isso que às vezes as pessoas ligam para você, nossa, ela pensando em você aqui agora, e a pessoa te ligou. Tá, é por isso que é proibido visita em hospital quando a pessoa está em recuperação. Porque a pessoa chega e fala assim, e aí, como é que você tá? E o cara conta toda a história. Ah, eu tropecei, caí, machuquei, agora estou aqui. Aí chegou aqui, o que aconteceu? Ele revive a história, sabe? Então quando o cara tem recuperação, é bom ele te visita, ele não recontar aquela história, não reviver aquelas emoções. Tinha um amigo que sofreu um acidente e houve uma inflamação lá, muito séria e tal, e ele teve uma amputação. E aí eu fui visitá-lo na casa dele. Quando eu cheguei, ele começou a história do dia que ele vai pegar o carro antes do acidente. Ele conta o dia dele todo, até o acidente, o socorro, a internação, os remédios, a amputação. Ele me contou a história, do lado dele eu vi e tal. Chegou um outro amigo nosso na casa dele. Quando o amigo sentou do lado, ele perguntou, e fulano, o que aconteceu? E ele começou, bom, eu fui pegar meu carro. Ele começou a contar a história do princípio. E ele vivia todo dia, eu falei, rapaz, não faz isso.
Não fica recontando essa história, porque isso revive em você todas as emoções, toda a química interna. Isso não faz bem, você não vai se recuperar rapidamente assim. Bom, não teve jeito, ele contou a história e recontou. Final da história, infelizmente ele veio a óbito daquele problema. Ele não permitiu que a doença saísse dele, ele não permitiu que a recuperação fosse plena, porque o tempo inteiro ele ficava recontando a história, revivendo as emoções que foram dos momentos onde aconteceu o acidente, a operação, etc. Diante disso, uma pergunta pra gente ir finalizando. O silêncio cura? Beatriz, posso te falar uma coisa? Não sei se o silêncio cura, mas pelo menos não adoece. Saber escolher com quem você vai conversar, saber escolher um profissional adequado para você conversar e muitas vezes silenciar, né? E tentar buscar a solução dentro de você, ouvir a si mesmo, que o silêncio também permite isso, que você possa se escutar e se perceber. Muito obrigada e até a próxima. Até o próximo Papo da Hora. Muito obrigado.